Emiliano Dias abre o jogo sobre busca de reforços. André Mazzuco confirmou mais 2 reforços. E o presidente da Liga Equatoriana que atacou Felipe Melo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã deste domingão, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Passamos aí da marca dos 110 mil inscritos e tudo isso deve-se à moral que você tem deixado aqui. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, sem enrolação, vamos aqui às notícias, às informações desse domingo. Já quero começar trazendo aqui uma observação. Nosso parceiro Alan Santos viajando para Itajaí na manhã deste domingo para aguardar amanhã a chegada da delegação do Vasco para enfrentar o time do Marcílio Dias pela fase da Copa do Brasil. E é claro, aqui no canal BTB Esportes você vai acompanhar a transmissão na íntegra da chegada da delegação do Vasco em Santa Catarina. Por isso, é muito importante você deixar o sino das notificações ativado na opção todos. Passando essa observação, esta informação, falar um pouco sobre a coletiva, né, do técnico Emiliano Dias. Ele e o Ramon Dias são de fato uma unidade e o Emiliano Dias, de certa forma, tem falado muito bem, tem se expressado muito bem ali nas coletivas e ontem, de fato, ele abriu o coração ao perguntar sobre a recepção, a reação e o apoio da torcida do Vasco na partida de ontem contra o Volta Redonda. Ele disse, olha, torcedor vascaíno é doido, né? Ele já abriu o coração e demonstrou o quanto ele e o Ramon Dias são apaixonados pelo torcedor vascaíno, e isso também foi um dos motivos deles terem aceitado trabalhar pelo Vasco, vir treinar o Vasco na última temporada. E o Emiliano Dias também abriu o jogo, né, sobre a busca do Vasco em relação a reforços. Mais uma vez ali na coletiva, Emiliano foi perguntado em relação a reforços e ele abriu o jogo, soltou o verbo, abre aspas para o Emiliano. Eu falei tudo o que tinha para falar nas coletivas. Eu sempre falo o mesmo. O treinador tem que buscar soluções. Venha quem vier. Nos contrataram para isso, para buscar soluções. Sabemos das necessidades que o time tem. Todo mundo no Vasco sabe, mas nós vamos seguir brigando com o grupo que temos. Se chegar algum reforço, será bem-vindo. E se não, vamos brigar assim. Cada um tem uma responsabilidade. O jogador tem que competir, nós temos que dirigir e o resto é o resto. Nós cumprimos a nossa parte no dia a dia, treinando. Seguimos focado no que temos que focar. Bom, nós passamos aqui as vezes que o Ramon cobrou por reforços, o Emiliano também, o próprio Medel, capitão da equipe, já cobrou por reforços. E todo mundo sabe, né, assistindo a partida ali, basicamente, da necessidade que o Vasco tem de atacantes, principalmente alguém para disputar ali a posição com o Verratti, que foi importante na partida de ontem, e também um ponta de velocidade. Acredito que o Adson, ele tem a possibilidade de ser o titular até mesmo no lugar do David. O David foi muito questionado, inclusive quero aqui nos comentários a sua opinião em relação à performance do David, ele ter perdido um gol, um passe do Payet, que daria a chance de poder matar ali a partida e o Vasco poder ser mais tranquilo na segunda fase, poder garantir a classificação e a vitória na partida de ontem com mais tranquilidade. Mas deixe aqui nos comentários também a sua sugestão em relação a reforço. Mais uma vez,
aí o Emiliano Dias abrindo o jogo, né, são a reforço no Vasco, e principalmente a gente sabe em relação às necessidades que o Vasco tem hoje. Queria que você deixasse aqui também nos comentários, na sua opinião, quem foi o melhor da partida de ontem. Payet, pela participação dele nos gols, pela assistência, pela forma que o Payet vem dando um espetáculo, né? É o melhor jogador do Vasco atualmente, mas na sua opinião, quem foi o melhor da partida? Por exemplo, o Verratti. O Verratti ele fez um gol ali que decidiu e deu a vitória para o Vasco. E no final do jogo, o Verratti falou o seguinte, né? Ele que está muito feliz agora, obviamente, com a renovação. O Verratti teve o seu contrato renovado por mais uma temporada e também teve ali o aumento de salário, né? Praticamente o dobro. E ele falou também em relação à recuperação da lesão, da fissura que ele sofreu na costela, ali ainda na pré-temporada. No segundo amistoso no Uruguai, sofri uma lesão na costela e sofri muito. É muito doloroso. Contra o Bangu, joguei. Contra o Nova Iguaçu no aquecimento, falei que não podia jogar, mas entrei como podia. Joguei contra o Flamengo no sacrifício, joguei contra o Fluminense sem estar 100%. Agora sim me sinto 100%. Bom, obviamente o Verratti, depois que ele passou por essa questão da lesão e também depois da renovação, já são aí 2 jogos e 3 gols, demonstrando a sua importância para o elenco do Vasco, né, para a continuidade desta temporada. Bom, galera, agora saindo aqui das informações, repercutindo mais sobre a partida de ontem do Vasco, falar também sobre o Botafogo, que venceu ontem a equipe do Audax por 2-0 no estádio Newton Santos. Venceu, mas também não convenceu. O Botafogo, ele teve ali nos primeiros 15 minutos até uma certa intensidade no primeiro tempo, fazendo o primeiro gol com o Diego Hernandes, né? E a assistência do Cauê. Logo ali aos 2, 3 minutos de jogo, o Botafogo estava muito intenso, indo para cima do Audax. Parecia que ia surgir uma goleada logo no primeiro tempo. Mas passando ali os 15 minutos, o Botafogo ele perdeu a dinâmica do jogo, até pelo forte calor. O Botafogo perdeu o ritmo de jogo. O jogo ficou muito parado, né? Basicamente, o Botafogo desacelerou ali a partida. No segundo tempo, o Botafogo volta com aquela intensidade, até por conta das substituições. O Fábio Matias substituiu basicamente um jogador pelo outro, tirou o Tiquinho Soares, colocou o Janderson, que foi o autor do segundo gol, também logo no início da segunda etapa, com assistência, uma nova assistência de Cauê, que na minha opinião foi o melhor da partida de ontem pelo lado do Botafogo contra a fraca equipe do Audax, que basicamente ele já está decretado o rebaixamento do Audax, não fez nenhum ponto no Campeonato Carioca, então era óbvio que o Botafogo tinha que vencer essa partida ali sob o comando do técnico interino Fábio Matias. Ainda na coletiva do Botafogo, Mazzuco diz que ainda analisa nomes de técnico. Mazzuco também confirmou que o Botafogo tem pré-contratos assinados com o volante Alan e o atacante Igor Jesus. Ele confirmou que a diretoria está tentando trazê-los ainda nesta janela de transferências, mas sabe que é difícil. Mazzuco também confirmou que o Botafogo tem pré-contratos assinados com o Alan e o atacante Igor Jesus. Ele confirmou que a diretoria vai tentar trazê-los, né, ainda nesta janela de transferência, mas é muito difícil devido a toda a questão burocrática. Bem provável que o Alan e o Igor Jesus venham na próxima janela de transferência, mas confirmado essas contratações para ser reforço do Botafogo. Também tive a oportunidade de conversar ali com o Fábio Matias, que falou em relação à preparação e à mentalidade, né, do elenco do Botafogo para essa grande decisão aí na quarta-feira, valendo classificação para a pré-Libertadores da América. Acompanhe aí a fala do Fábio Matias. Da casa eu já vinha trabalhando, né, com os atletas, já estava habituados a ter um contato diário. Acho que o principal é passar tranquilidade em relação à questão de que forma que a gente vai conduzir a questão do jogo quarta-feira, se, né, porventura a gente tiver essa possibilidade. Os atletas, eles são atletas com alto nível, como eu estava falando hoje até e conversando com alguns, são atletas de muito nível, são atletas que são
que muitos clubes e outros lugares, até fora do país, né, gostariam de ter, e a gente tem essa oportunidade de ter esses atletas do Botafogo. Então, acho que o principal é passar tranquilidade, confiança, e principalmente, né, eu brinco, né, muito, eu falo assim que quando a gente está nessa função e está à frente, a gente tem que vender algo. Então, quanto mais positivo for a venda, melhor. Quanto mais claro for a venda, melhor. Então, quanto mais esforço a gente exigir desses atletas em relação à questão, principalmente do nível de concentração, e todos sabem da importância do jogo de quarta-feira. Acho que nenhum dos nossos atletas hoje entende que é um jogo como um jogo qualquer. E a Libertadores é isso, são decisões, e quarta-feira a gente tem uma decisão em casa aí. Bom, galera, e agora vamos falar também sobre uma treta e uma polêmica fora das quatro linhas envolvendo o Felipe Melo e o presidente da Liga do Equador. Exatamente, depois aí das falas do Felipe Melo, o presidente foi lá e falou também, após a partida entre LDU e Fluminense, pelo jogo da ida da Recopa Sul-Americana, Felipe Melo esbravejou contra a arbitragem na derrota por 1-0, e horas depois do ocorrido, o presidente da Liga Pro Equatoriana, Miguel Angel, se manifestou. Em uma postagem em sua rede social, ele atacou o zagueiro tricolor e afirmou que o atleta deveria ir para o inferno. Inclusive, o Fluminense também publicou uma nota repudiando as falas do presidente da Liga Equatoriana. Bom, sabe que está existindo aí essa treta, essa polêmica aí fora das quatro linhas. Esse jogo aí durante essa semana, aliás, para decidir a final da Recopa Sul-Americana no Maracanã, promete. E é claro que nós vamos estar aqui acompanhando essa decisão. Você vai acompanhar todos os bastidores e todas as informações dessa partida aqui também no canal BTB Esporte. Bom, passando essa questão aí da treta entre Felipe Melo, entre o presidente, vamos falar do jogo de hoje. Hoje tem Fla-Flu, às 4 horas da tarde, no Maracanã. E nós vamos trazer aqui detalhes dessa partida para concluir aqui o nosso giro de notícias, falar sobre a provável escalação de ambos os times. E neste domingo, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 10ª rodada da Taça Guanabara e o clássico vale também a liderança. Basicamente aí uma final da Taça Guanabara antecipada. As equipes estão empatadas em pontos, com 21 pontos, mas o rubro-negro leva vantagem no saldo de gols. São 17 gols do Flamengo contra 10 do Fluminense. Eric Pulgar volta ao time recuperado de virose que tirou da partida contra o Boa Vista. Com isso, Igor Jesus volta para o banco e Tite terá o meio de campo formado por Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Vinho disputam a vaga. Fabrício Bruno, poupado na última rodada, retorna ao elenco do Flamengo. Vamos aqui à provável escalação, né? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. E mais uma vez quero destacar aqui no nosso giro de notícias sobre a atuação do Luiz Araújo. O camarada chegou com ar de desconfiança no ano passado, na última temporada, não estava tendo muitas oportunidades. E agora com o Tite, ele vem se destacando nesses últimos 3 jogos, dando assistência, fazendo gol. Destaque aí para o Luiz Araújo. Já do lado do Fluminense, será que o tricolor vem com reservas? Será que o Diniz vai poupar alguns jogadores? Vamos lá. O Fluminense terá boa parte dos seus titulares para o clássico diante do Flamengo, neste domingo no Maracanã. Mesmo com a proximidade do jogo de volta contra a LDU na Recopa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz seguirá dando ritmo de jogos para as suas principais peças. A provável escalação é Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Santos e Marlon na zaga, Diogo Barbosa, André, Martinelli e Renato Augusto no meio, Douglas Costa, Arias e Germancano é o trio de ataque do tricolor carioca. Bom, é uma partida que promete muitas emoções também, porque trata-se de Fla-Flu e é claro que nós vamos estar aqui trazendo toda a repercussão dessa partida. Por isso, fique ligado no canal BTB Esportes. À tarde voltamos com um giro de notícias, algum plantão, ou repercutindo todo esse jogo, né? Tudo que vai acontecer entre Flamengo e Fluminense, valendo pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Também um detalhe importante, logo mais, né? Você sabe que o canal BTB Esportes é um canal de todos os times, é um canal que cobre
futebol brasileiro. Nós vamos estar também repercutindo o Paulistão, exatamente a partida de hoje do Corinthians. Vamos ter toda a repercussão de pós-jogo aqui no BTB Esporte. É o canal BTB em todos os lugares. Por isso, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, é muito importante para o nosso canal. Mais uma vez, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!